E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e eu fiz essa página Música Simples que está aqui no Facebook, mas eu sou guitarrista de blues e jazz, mas gosto de tocar bossa nova, rock and roll, claro, samba. Gosto de música em geral, mas eu me especializei em blues. E aí fazendo a faculdade de marketing, o professor me pediu para eu fazer uma página, né, que no caso é essa página aqui, Música Simples. Comecei a fazer ela e colocar o conteúdo que eu tinha construído para um dia fazer um método. Mas aí eu achei bacana a ideia de deixar esse método à disposição de todo mundo. E aí eu estou gravando esse vídeo como uma forma de revisão do que eu tinha colocado na página antes, na Música Simples antes. Basicamente a gente vai rever todas as informações que tem na página Música Simples e vamos hoje começar a falar sobre o campo harmônico menor, o relativo menor, que é o modo eólico, e vamos falar bastante sobre a regra do quinto grau, que também é um dos capítulos de Música Simples, e eu espero que vocês aproveitem. No meio da gravação, vem cá Maria, no meio da gravação vocês vão ouvir um pouquinho do chorinho da Ana, mas são coisas da vida, né Aninha? E aí eu estou gravando esse vídeo então para a gente poder fazer essa revisão aí, bacana. Uma coisa interessante, para quem está esperando que chegue na parte do blues, eu quero dizer que a gente vai chegar nessa parte, mas primeiro tem que dar uma revisada em toda a parte musical, de maneira que quando chegar no blues, que mora no mixolídio, que é o quinto modo grego, aí a gente vai estar falando com mais profundidade sobre esse estilo, porque ele merece um capítulo à parte, ele é uma música diferenciada. E hoje a gente vai falar sobre o modo jônico, que é o primeiro, e o eólico, que é o relativo menor, o sexto grau. Tá? Espero que vocês aproveitem. É isso aí, valeu. Bom, para quem não sabe aí, eu sou guitarrista, então não tenho técnica desenvolvida no piano, mas eu considero que o piano é um excelente instrumento para a gente poder enxergar a música sem maiores dificuldades, porque o violão ele esconde um pouco por causa dos trastes, né? Então as notas ficam meio que escondidas aqui, principalmente se a gente considerar a escala de Dó maior. Se a gente entender essa escala, a gente vai compreender o restante das tonalidades. A gente tem várias tonalidades, logicamente que o Dó é apenas uma dessas tonalidades. E a gente viu que essa escala não é linear, não é como uma escala de régua, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ali entre os números tem 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Aqui a gente vai ter uma escala que não obedece a esse tipo de linearidade. Ela vai ter uma formação de tônica, né? Aí vai ficar tônica, um tom, meio tom. Por quê? Porque não existe nada aqui no meio, né? Se existisse uma tecla preta aqui, a gente teria um tom, mas não é. Então é tom, tônica, tom, tom, semitom, tom, tom, tom e aqui no final semitom de novo. Então a gente tem dois buracos aqui na escala, como se fosse uma boca banguela aqui, tem dois espaços aqui faltando. Então essa escala foi descoberta por Pitágoras e desde então vem sendo usada. E a escala é a escala natural de Dó maior, que fica, a sonoridade é essa que todo mundo está acostumado, né? Certo? Então isso a gente viu nas aulas anteriores. E como é que a gente forma o campo harmônico no caso? O campo harmônico é um lugar onde você vai poder usar essas 7 notas harmoniosamente, criando cadências, né,
que são nada mais do que acordes em sequência. E da onde vem esses acordes que você vê nas músicas populares, ou nas eruditas e tudo? Vem de um processo matemático que chama sobreposição de terças, né? Então o que você vai fazer? Você pega a fundamental, certo? E você vai contar até 3. Você achou a primeira terça, né? Então eu achei aqui a primeira terça. A partir dessa terça eu vou sobrepor mais uma terça. Da terça eu vou criar mais uma terça. Então 1, 2, 3. E aí eu vou ter um acorde completo maior. Certo? Esse no caso aqui é um Dó maior. Isso a gente já estudou lá. A sequência disso é muito óbvia. Porque se você fizer a mesma coisa com as outras notas, elas vão ter as mesmas, vai ter o mesmo desenho, vamos colocar assim, se tiver em Dó maior no caso, que é um campo harmônico muito bom para aprender música, você vai ter o Ré menor, né? O Mi menor, o Fá, o Sol, o Lá menor, o Si meio diminuto, ou Si menor, com sétima e quinta diminuta, e a gente volta novamente ao Dó. Certo? Então, você cria esse campo harmônico de Dó maior dessa maneira, sobrepondo terças. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e termina. Bom, até aqui a gente estava revisando o que estava escrito na página, música simples. Agora a gente vai começar a fazer uma revisão mais aprofundada. Se você entendeu isso, é obviamente que você vai querer entender o restante do processo. Então o que vai acontecer? Essa mesma sobreposição vai acontecer mais vezes. Esses acordes que a gente viu agora são acordes chamados de tríades, porque eles têm 3 notas. 1, 2, 3. E se você continuar fazendo isso, você vai achar um acorde tétrade, né? Então vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse é um Dó com sétima maior. No caso, essa sétima aqui é a maior. É a sétima nota da escala. As pessoas escrevem 7 mais, 7 triângulo e tal. E é uma sétima maior. E em Dó maior. E ela vai ser usada, vai dar uma cor diferente aí no acorde, né? Certo? O mesmo processo vai acontecer com todas as notas do campo harmônico, né? Então o Ré vai receber uma sétima também, e no caso a sétima vai ser dominante. Então vai dar. Aí você pergunta qual é a diferença da sétima dominante para a sétima maior. A sétima dominante tem uma distância de um tom em relação à tônica. Essa aqui é a tônica, ó. Então, um tom, ó. Vamos ver em Dó? Em relação à tônica, ó, meio tom. Certo? Então essa é a diferença da sétima maior para a sétima menor. Uma tem uma distância de meio tom e outra tem distância de um tom, certo? Na sequência a gente vai ter o Mi do mesmo jeito, Mi menor, com a sétima dominante. O mesmo processo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O Fá é a mesma coisa. Aí, ó, o Fá é maior. E ele vai ter uma característica idêntica praticamente ao primeiro acorde, que é o Dó, né? O quarto grau, porque ele é maior com sétima maior. Aqui, ó, sétima, ó. Essa aqui é a tônica, ó. Né? Então você continua aqui e forma um Fá 7 mais.
Sol, quinto grau, muito importante. Ele é o único acorde de todos os acordes que é maior com a sétima dominante. Dá uma olhada. Dele para tônica, ó, ele vai ter um tom. Então ele se diferencia dos demais acordes. Todos os acordes menores tinham a sétima dominante. O primeiro tinha uma sétima maior e o quarto tem uma sétima maior. Agora, só o quinto é um acorde maior, ou seja, a terça dele é uma terça maior. E então esse quinto grau aqui determina, ele é o dominante, não é à toa que ele tem esse nome. Ele determina, se você ouvir um Sol 7, esse acorde, isso quer dizer que a música está em Dó. Por que quer dizer que a música está em Dó? Porque só em Dó seria possível ouvir um Sol 7, esse acorde. Aí você pergunta, Dó maior ou Dó menor? Aí é com a pessoa que está fazendo a música, né? Porque esse acorde, ele é independente da tonalidade ser maior ou menor. Esse quinto grau aqui vai ser o quinto grau de Dó, sempre de Dó. O Dó você vai optar por fazer maior ou menor. Continuando a análise aqui, a gente vai ter o Lá menor, né? Que é exatamente o mesmo processo, começando por Lá, né? Certo? Se você andar mais duas, você vai achar uma sétima. Outra vez uma sétima dominante. Aqui está a tônica, certo? Então você vai achar um Lá menor. O último grau é o Si meio diminuto com a quinta aumentada. Esse recebe o apelido de Si meio diminuto, né? Mas o nome dele é Si menor com sétima e quinta diminuta, que fica mais fácil. Que é simbolizado por uma bola com traço no meio, um zero cortado. Basicamente, o mesmo processo vai acontecer aqui. Então você tem primeira sobreposição de terça, segunda, você cria um acorde bastante tenso aqui, e no terceiro você... Então se a gente estava aqui, né? Se a gente coloca esse dedo, você tem o Sol com sétima. Se você colocar uma nona aqui, por que é nona? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é uma, na verdade ela está aqui uma antes da tônica, ó. Então você tem aqui um acorde com Sol, sétima dominante e nona. Você pode fazer, né? Certo? Então, esse acorde é uma inversão desse aqui, que é o nosso acorde que a gente chama de meio diminuto. Beleza? E aí encerrou a escala, chegou em Dó. Chegamos aqui ao final do campo harmônico com tétrades. Bom, então aí o desdobramento disso que a gente viu aqui em Sol, né, ou em Si meio diminuto, é que o acorde pode ter 5 notas. Então a gente entra no universo de pêntade, que vai ser basicamente a mesma coisa, e a gente vai achar a nona, né? Então, 1, 2, 3. Você vai achar a sétima maior e você vai achar a nona. Então você pode fazer, né? Ré, a mesma coisa. Então aqui em Mi o que acontece? Bom, esse Fá aqui, ele é um acorde que você vai tomar muito cuidado em colocar a nona no Mi aqui. No terceiro grau de Dó, esse acorde é um acorde que vai receber essa nona aqui, ó, pela natureza da escala, tá? E essa nona, ela
é considerada uma nota a ser evitada, porque não é em qualquer lugar que ela vai entrar. Apesar dela existir na teoria, né, na prática às vezes a teoria não funciona muito bem. Esteticamente esse acorde aqui se resolve melhor do que se você colocar, né? Então você vai usar ela como nota de passagem. Não sei, às vezes nem como nota de passagem. Então, ou seja, é melhor a gente deixar essa nona aqui de fora. O universo dos pêntatons, às vezes você não vai poder utilizar essa nona, né? Agora no caso de Fá, tá tudo certo, né? Você vai ter aqui o Fá. É muito parecido com o Dó, né? Certo? Então o Fá vai ter essa nona, bem-vinda, certo? No Sol, a mesma coisa. Aliás, a gente acabou de ver isso, né? É o acorde de Si meio diminuto com baixo e Sol. O nome aqui vai ficar Sol com 9, que é a pêntate, né? Então o Sol está tudo resolvido. O Sol vai bem aqui a pêntate. Vamos para Lá então. Ela é muito sonora, essa nona aqui. Então você vai poder utilizar ela com bastante fluidez aí, sem ter medo de errar. Certo? E aqui, no último grau, a gente tem esse probleminha aqui, quer ver? Ó? Essa nota Dó, ela tem um choque muito grande aqui, né? Então, essa nona aqui também, apesar de existir na teoria, a gente vai ter que tomar cuidado com ela, porque esse acorde aqui, apesar de ser um acorde que cria tensão também, uma certa tensão, a não ser que você coloque aqui a inversão dele, que fica mais agradável, certo? Então o que você vai fazer? Esse acorde aqui, você vai procurar evitar usar essa nona, apesar dela existir na teoria. Às vezes a teoria e a prática elas não são a mesma coisa. Matematicamente ela existe, mas sonoramente procurar evitar. E acabou a nossa escala de pêntatons com Dó de novo. Né? Nós vamos começar a estudar o campo harmônico menor. O campo harmônico menor, ele nasce no 6º grau. Então você vai contar 6, 2, 3, 4, 5, 6. Essa nota aqui vai dar origem ao campo harmônico menor. No caso, é um Lá. Né? Então o Lá vai ser o eólico de Dó, o modo eólico, que vai ser o primeiro modo que a gente vai estar, modo grego que a gente vai estar pegando, porque ele faz parte desse estudo para entender essa escala de Dó maior e o desdobramento dessa escala de Dó maior. Vai ser o primeiro modo que a gente vai estudar, modo eólico, que é o modo triste, que a gente considera ele triste. Por que ele é triste? Porque ele tem uma terça menor. O que é uma terça menor? A terça menor se difere da maior, porque a terça maior ela tem uma distância de 2 tons. Então veja, aqui em Dó, por exemplo, a gente tem tônica, um tom, mais um tom, certo? Quando a terça tem 2 tons, é uma terça maior. Então tem uma sonoridade aberta, maior, feliz. Né? A gente pode falar ensolarada, feliz, ou né, mais aberta e tudo. Como é que seria se fosse um Dó menor? O Dó menor você contaria 1, 2, 3, só que a terça aqui não estaria mais a 2 tons de distância, estaria a 1 tom e meio. Então vai ficar assim, ficaria assim. Tom, meio tom. Tá? E aí o nosso acorde ficaria assim. Então a diferença entre o acorde maior e o menor é essa sensação, né, de felicidade aqui, ó. Ou
alegria, né? Ou tristeza, né? Aqui no caso eu fiz um Dó menor com sexta. Eu podia colocar a sétima dominante aqui também, né? Certo? A sétima maior, na maioria das vezes com um acorde menor, fica estranha. Muito usada no jazz, uma sonoridade legal. Você pode fazer ela de passagem, né? Então a gente vai estar utilizando então aqui a terça menor para causar um efeito triste e a terça maior para um efeito feliz, certo? Então agora a gente vai estudar o sexto grau dessa escala, que origina o modo eólio, que é um modo menor, que é um desdobramento dessa escala de Dó maior, né? Começa por Lá menor, sexto de Dó, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós vamos ter aqui um Lá menor. Se a gente continuar aqui, nós vamos ter um Lá menor com sétima dominante. Por que ela é sétima dominante? Porque ela está a um tom da tônica. Lá está aqui, né? E a sétima dominante está aqui. Então o nosso primeiro acorde do campo harmônico de Lá menor, que é o primeiro grau do modo eólico, é Lá menor com sétima dominante, tá? Se você quiser colocar a nona, fica legal, ó. Certo? A nona a gente já entendeu como é que a gente acha ela. No caso aqui ela é bem-vinda no primeiro grau. Então, no segundo grau, a gente vai ter o mesmo acorde que a gente tinha achado no sétimo grau de Dó, que é o Si menor com sétima dominante e quinta diminuta. Então a gente vai ver aqui, ó. Ok? Nesse acorde em especial, não é legal usar essa nona, tá? Não vai combinar com o acorde. Então, ele, apesar de existir na teoria das pêntades, mas a gente vai ficar nas tétrades aqui, tá? Procurando evitar essa pêntade, essa nona ali, que não soa muito bem, apesar dela existir na teoria, tá? Então aqui você tem o segundo grau de Lá menor. É um Si meio diminuto, né? O nome completo dele é Si menor com a sétima dominante e a quinta diminuta. Que essa quinta diminuta, eu queria falar um pouco sobre ela, que no caso aqui, se fosse para fazer a quinta justa, que a gente chama de quinta justa, que é a quinta da escala maior ou menor, essa quinta não seria aqui, ela seria aqui, ó. Aí eles transformariam em Si menor com sétima, tá? Só que como a gente está no campo harmônico de Dó maior, a configuração não linear da escala gera um fenômeno onde você tem que deixar tudo com tecla branca, né? Então a gente tem aqui esse acorde, a quinta diminuta. A quinta natural seria essa, só que no campo harmônico de Dó maior ou de Lá menor, no caso que a gente está vendo aqui o segundo grau de Lá menor, no modo eólico, ela vai se transformar em quinta diminuta, certo? E aí a gente tem o segundo grau do campo harmônico de Lá menor. Terceiro grau, mesmo grau, o mesmo acorde que a gente encontra no primeiro grau do campo harmônico maior, Dó maior. Quer colocar a sétima? Cabe. Beleza? Então a gente tem aqui os 3 graus da escala de Lá menor, primeiro, segundo, terceiro.
Quarto grau vai ser a mesma coisa, vai dar um acorde menor, que no caso era um Ré menor, e você vai poder utilizar a sétima dele com uma nona aqui na ponta, se você preferir. É um acorde elegante, né? Essa nona é bem-vinda, tá? Assim como aqui em Dó, anteriormente também, que eu não tinha falado, a nona é bem-vinda. Então a nona aqui é bem-vinda também, tá? Depois da sétima, a nona. Então a gente tem aqui o Ré menor. Beleza, tranquilo. Agora a gente chegou aqui, então depois do quarto grau, que a gente, vamos recapitular aqui, a gente estava em Lá, a gente fez 1, 2, 3, 4. Agora a gente chegou no 5, que é o Mi. Bom, aqui a gente tem que interpretar a regra do quinto grau. A regra do quinto grau está em um dos capítulos do Música Simples, né? O que é a regra do quinto grau? A regra do quinto grau determina que, independente da tonalidade que você estiver utilizando, tanto faz se for maior ou menor, o quinto grau, ele necessariamente, para ter uma estética legal no campo harmônico, ele necessariamente tem que ser um acorde maior, com sétima dominante. Essas são as duas características do quinto grau. E aí você vai falar, pô, essa regra é séria? É séria, porque a partir dela nós vamos ter um primeiro sustenido aqui. No caso vai ser o Sol sustenido. Por que é o Sol sustenido? Porque a terça de Dó era Mi, né? Então o terceiro grau de Dó maior era Mi menor. Certo? Com sétima aqui, ó, dominante. Só que com a regra que a gente está usando agora, a gente está fazendo o terceiro grau de Dó, que era Mi menor, ele vira o quinto grau de Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse quinto grau vai ter que mudar de menor para maior. Como é que a gente muda? É só mudar a terça. Então se a gente tinha aqui um tom e meio, como é que é essa questão do tom e meio? Aqui tem meio tom, ó, né? Mais meio, um tom. Então a gente tem aqui meio tom, um tom, né? Isso faz com que o acorde seja menor, certo? Para fazer ele maior, para fazer ele virar maior, o que a gente tem que fazer? Mudar a terça. Ela tem que ter uma distância de 2 tons. E qual que é a tecla que vai proporcionar isso? É essa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui de cá para cá, um tom. Daqui para cá, mais um tom. Então, a gente tem o primeiro caso aqui, onde a gente vai estar utilizando uma tecla sustenida, entendeu? Um acidente na escala, que no caso é o Sol sustenido. E por que isso é tão importante? Porque pela primeira vez aqui a gente está saindo das teclas brancas, tá? Então isso aqui é uma espécie de marco na lógica aqui, matemática do campo harmônico. Aí a pergunta que vem na cabeça do cidadão é: por que essa regra existe? Porque esteticamente esse acorde de Mi menor, apesar dele ser teoricamente o quinto grau de Lá menor, ele vai estar exigindo que você coloque para fazer o balanço da ideia de tensiona, resolve. Tensiona, resolve. Tensiona, resolve. Tensiona, resolve. Tensiona, resolve. Certo? Então, nesse momento aqui existe uma reflexão. Esse acorde, que é o Mi menor,
ele continuaria valendo em Lá menor. Porém, esse acorde dá um efeito harmônico mais agradável. Então por que a gente mudou? Por que existe essa regra do quinto grau? Para favorecer a harmonia. Para que a harmonia fique mais, vamos dizer, mais rica, né? Então você vai estar utilizando esse Sol sustenido no quinto grau de Lá menor. E aí você tem uma mudança de comportamento a partir daqui, tá? A gente vai estar vendo em outras aulas. Por enquanto é só importante que o aluno saiba que a partir dessa regra você vai deixar de ter o Mi menor, que era o terceiro grau de Dó maior, e aqui no caso o quinto grau de Lá menor, eólico. Você vai estar utilizando o Mi7, ó, Mi maior com uma sétima, dominante. E aí a gente prossegue a escala normalmente, tá? Sol e completa em Lá menor. Tá? Aí, a pergunta que aparece na cabeça do estudante é por que essa nota não acontece agora em todos os momentos da escala depois que apareceu em Mi7. Aqui o Fá, né? Em Sol, né? Depois Lá menor de novo. A resposta é o seguinte: essa nota aqui, ela é característica do quinto grau de Lá menor. Se você tentar utilizar ela em outro lugar, ela vai ficar até interessante, né? Olha só, vai ser mais elaborado. Mas por enquanto a gente não está querendo complicar muito. A complicação aqui no caso dessa nota aqui, vamos deixar ela só para o quinto grau de Lá menor. Dessa maneira a gente não embaralha tanto a cabeça do estudante. Agora essa nota aqui muda bastante a perspectiva do campo harmônico como um todo, né? Porque a partir dela você vai poder começar a brincar com o fato de que ela existe, ela está lá, né? Entendeu? Fá, ó. Sol, ó. Então essa nota passa a fazer parte de, vamos dizer assim, mais uma ferramenta, a primeira ferramenta que está fora do óbvio, que é a escala de Dó maior, né? Essa escala de Dó maior foi descoberta por Pitágoras, ele não subdividiu ela com esses sustenidos, foi isso que veio bem depois da Roma antiga. Então, assim, esse Sol sustenido, ele marca meio que um início aí de um estudo mais aprofundado da harmonia, certo? E a gente vai estar vendo ele bastante daqui para frente, mas a priori a gente está concentrado em estudar a formação do campo harmônico maior e menor. No caso, então, vou fazer o campo harmônico de Lá menor agora, com todos os acordes, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. A gente deu uma revisada no que está na página. Quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui na página, deixar algum comentário, se gostou, quem quiser compartilhar. E esse vídeo não vai estar com a opção de monetarizar. Isso é uma opção que eu estou fazendo de não entrar nesse mercado de monetarização dos vídeos. Então, é um vídeo direcionado para a didática musical. E eu quero falar que tudo isso é muito intuitivo, tudo que a gente viu aqui até agora é muito baseado na intuição, no empirismo, porque eu sou um músico que não tive formação clássica nem erudita. Deu para vocês verem que eu não toco piano, meu instrumento é o violão,
que eu não sei se o pessoal conhece, eu faço... Minha coisa é mais voltada pro blues, né? E meu instrumento mesmo é violão, mas até chegar lá a gente vai estar fazendo essa revisão toda para a gente poder explorar melhor. Claro que vai ter gente que não gosta de blues, então vai aproveitar a página só para aprender esses princípios musicais aí, da formação de acordes, quer dizer, a coisa não é tão complexa assim se a gente seguir as normas matemáticas, a sobreposição de terça que a gente viu. Depois a gente vai ver o ciclo das quintas, é muito importante, assim como o ciclo das quartas, o universo dos acordes diminutos e outras coisas mais, né? E a escala do blues mesmo, que é bem complexa, porque tem muito cromatismo, que é uma coisa que a gente vai ver, inversão de baixos. Inclusive a próxima aula vai ser especificamente sobre inversão, para vocês entenderem como é que a gente passa desse material que a gente está estudando no piano para o violão. Porque no violão as notas estão meio que escondidas aqui, você não consegue ver elas. E aí a gente vai estar falando sobre inversão e a gente vai entender como que os acordes vão passar do piano para o violão. Daí vocês vão poder utilizar todo esse estudo que a gente está fazendo até agora para aplicar no violão. Tá bom? Valeu, brigadão, até a próxima. Bom, essa é a Maria e a Aninha. Elas estão sentadas aqui para me ajudar a fazer o foco. Dá um oi aí, Maria, pessoal. Oi, pessoal. Boa noite. Então, vamos lá, bons estudos.